Morning está chegando, pedindo licença para entrar na sua casa agora, porque o nosso olhar está atento para os ataques que acontecem em Israel. Nas últimas horas, novos bombardeios foram registrados na faixa de Gaza, gente. Os estrondos que a gente vem acompanhando há 2 semanas ficaram marcados com o som da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Uma cena recente que foi exibida, inclusive agora há pouco, lá no Jornal da Manhã, chamou a atenção de todo mundo aqui. A liberação de 2 reféns. Uma situação que virou um verdadeiro espetáculo do Hamas. Em meio à dor e até mesmo o medo, toda a atenção foi voltada na tarde de ontem para a liberação dessas 2 idosas que você está acompanhando agora na imagem, na televisão. E para você que está no rádio, são 2 idosas sendo tratadas da melhor maneira possível, entre aspas, pelo grupo terrorista Hamas. Uma delas, com 85 anos, declarou que passou por um verdadeiro inferno. Gente, ela chegou a ser agredida e colocada na garupa de uma moto após ter sido capturada pelo grupo terrorista. Agora há pouco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a contraofensiva de Israel em Gaza, afirmando que não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista que é necessário matar milhões de inocentes. Os olhos também estão voltados aqui para o Brasil, porque após uma onda de ataques ao sistema de transportes no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro defendeu penas mais severas para o crime de terrorismo e ainda disse, abre aspas, ou endurece ou vira essa mistura de México com Colômbia, fecha aspas. Para isso, a gente escalou aqui um time do mais alto garbo e elegância para a gente poder discutir todas essas questões. A gente tem a presença também hoje da nossa internacionalista Miriam Spritzer. A Miriam tem muita experiência aí com países do Oriente Médio, inclusive já trabalhou numa emissora de TV lá em Israel, está conectada com a gente. Nelson Kobayashi, Mano Ferreira, Felipe Monteiro e teremos também a participação do Roberto Mota hoje, certo? Turma, tem muita gente fazendo uma certa comparação. Eu queria passar a bola para você, Maninho, sobre essa história do Rio de Janeiro com o que acontece lá no Oriente Médio. É terrorismo também aqui no Brasil? Olha, bom dia, Paulinho, bom dia a toda a nossa audiência. Eu entendo a comparação pelas cenas, o fogo, isso aterroriza a população, mas o que motiva as causas dos fenômenos aí é completamente diferente, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente está falando da incompetência do Estado brasileiro em administrar o seu próprio território. Não é um conflito de visões de mundo, religiões, super complexo, de centenas de anos, como tem em toda a região do Oriente Médio. É a mais pura incompetência do setor público em fazer com que a lei valha, em fazer com que o território do Rio de Janeiro seja, de fato, administrado pelo governo do Rio de Janeiro e não pela milícia, pelo tráfico, pelas facções organizadas do crime. Então, eu acho que eu entendo o ponto do terror que a população passa, mas a comparação para aí, porque o fenômeno em si é completamente diferente. Vamos colocar o nosso Roberto Mota também, que já está conectado. Mota, coloca ele na tela aqui para mim, por favor, turma, para eu poder conversar com o nosso Mota. Fala, Mota, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu quero entender o seguinte: como é que está a questão da credibilidade das instituições no Rio de Janeiro depois de tudo que aconteceu ontem, meu amigo? Bom dia, Paulo. Bom dia, nossa audiência. O combate à criminalidade no Rio de Janeiro, Paulo, continua como ele sempre foi. É um desafio imenso que é aumentado pelas dificuldades jurídicas, pelas dificuldades legais que aumentam a cada dia. A realidade é que a maioria desses bandidos que desempenharam essas cenas que a gente viu, colocaram fogo nos ônibus, a maioria deles já foi presa várias vezes e eles acabam voltando para a rua por causa da nossa justiça criminal. Então, essas cenas, elas não questionam a credibilidade, na minha opinião, das autoridades do Rio. Elas questionam a credibilidade do sistema de justiça criminal brasileiro. Inevitável, né, Pepe? Em que ponto chegou a segurança pública no Rio de Janeiro, que passa por um descrédito absurdo, né, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos. Bom dia à nossa audiência. Realmente, o que acontece no Rio de Janeiro é algo injustificável, sob todos os aspectos, não é? É a nossa guerra particular. A gente olha para Israel, o que está acontecendo em Israel, em relação a Israel e Hamas, e fica espantado. E nós temos, diuturnamente no Brasil, a nossa própria guerra.
Agora, é bom lembrar que o que acontece no Rio de Janeiro não é reflexo somente do Rio de Janeiro, é reflexo de uma política pública de segurança completamente ultrapassada e falida que perpassa todos os órgãos públicos do Brasil. É bom lembrar que recentemente foi roubado armas de alto calibre em São Paulo, que abasteceu a milícia e o tráfico do Rio de Janeiro. Ou seja, há muito mais do que somente criticar a estrutura institucional do Rio de Janeiro de combate ao crime. A questão é muito mais generalizada, é muito mais profunda, é muito mais problema institucional do que somente de justiça criminal, não é? A guerra ao tráfico, a guerra a instituições criminosas, nós estamos perdendo. A guerra às drogas nós estamos perdendo. Por que nós estamos perdendo? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fazemos há mais de 30 anos relacionado a isso. A gente não discute mudar a estrutura institucional do Brasil, a gente discute o mesmo instrumento. Governo federal mandando Força Nacional para o Rio de Janeiro, governo federal, governo do Rio de Janeiro colocando a polícia na rua. Com isso somente não vai mudar em nada então, o problema que a gente vê lá. Faz? Se não faz isso, faz o quê? Tem que ter muitas formas de atuação, Paulinho. Tem que pensar realmente em desenvolver a economia local do Rio de Janeiro, que é uma economia falida. Tem que dar dignidade para as pessoas que estão numa situação complicada, que se rendem ao tráfico para receber dinheiro de forma muito mais simples e muito mais rápida. Tem muitas outras formas de você combater o crime do que fazer a mesma coisa que a gente faz sempre e a gente sempre perde essa briga. Porque, Nelsinho, a gente vem acompanhando o noticiário já do Rio de Janeiro praticamente toda semana, né, Mano Ferreira? A gente tem alguma imagem que choca o país em relação à segurança pública do Rio de Janeiro. Eu quero entender o seguinte, quem mora lá no Rio de Janeiro, qual é a credibilidade, qual é a segurança que essa pessoa pode vir a ter de sair na rua, Nelsinho, tranquilamente, assim? É inviável, né? Na situação, olha essas imagens que a gente está exibindo para vocês aqui agora. Isso é uma guerra civil. Não é lá no Oriente Médio isso aí não, viu, turma? Isso aí é no Rio de Janeiro e às vezes as pessoas estão falando que é uma coisa concentrada no Rio de Janeiro, mas o Brasil passa por uma crise de segurança pública, não é, meu querido japonês? Pois é. Muito bom dia, Paulinho, meus amigos. A questão no Rio de Janeiro é o seguinte, Paulinho, você perguntava sobre quem mora no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro é vítima dessa violência, dessa criminalidade. E no Rio de Janeiro a gente tem algumas peculiaridades, né? Uma situação onde a criminalidade é perigosa. Quando tem criminalidade envolvendo facções criminosas, aí é pior. No caso do Rio de Janeiro, não é que há uma facção, é que são algumas facções que são rivais, que se rivalizam e que isso também gera conflito. E pior, no Rio de Janeiro a gente tem o asterisco ali da milícia também, que é um complicador disso tudo, porque daí a milícia é contra a facção, que é contra a polícia, que é contra a própria milícia, e isso vira um emaranhado de informações ali que é muito difícil de se resolver. E não é culpa desse último governo, dos dois últimos, dos três últimos, isso é questão de décadas no Rio de Janeiro e que vem afligindo a toda essa população. Você perguntava da credibilidade. Imagine só, Paulinho, alguém de uma geração de 20 anos de idade, mais ou menos, qual é a credibilidade que tem na segurança pública do Rio de Janeiro se nunca teve uma convivência com segurança pública, sempre viveu uma situação de insegurança. Já nasceu na guerra, né? Já nasceu numa situação de guerra. Então, sim, é um problema dificílimo, eu não vejo alternativas, é como o problema da Cracolândia aqui em São Paulo, que também é de décadas, né? Exato. As pessoas que resolverem a segurança no Rio e a Cracolândia em São Paulo, essas aí merecem um Então, mas aí tem um ingrediente nessa história, né? Coloca o Mota aqui na tela para mim, Mari, por favor. Ô, Mota, o ingrediente que eu quero botar na nossa conversa é o seguinte, dos 12 detidos ontem, 6 foram soltos. Que autoridade pública consegue trabalhar com esse sistema jurídico, hein? Exatamente, Paulo. Eu não concordo com essa avaliação de que nós estamos fazendo sempre a mesma coisa e não dá certo. Pelo contrário, a cada ano que passa, nós fazemos menos daquilo que é a receita tradicional em todos os lugares do mundo, que é combater o crime, combatendo a impunidade. Não se trata apenas de colocar a polícia para responder rapidamente e prender. É preciso que essas pessoas depois enfrentem as consequências dos atos que elas cometeram. No Brasil, isso não acontece. Para você ter uma ideia, alguém que é preso em flagrante pela polícia com uma arma de guerra, imagina, uma metralhadora .30, aquela que derruba helicóptero, ou uma granada, essa pessoa dificilmente vai ficar presa mais de 2 anos. Ou seja, o recado que o Brasil passa é: pode vir que o crime compensa. Você pediu, Pepe? Ô Mota, o Marcola está preso há mais de 15 anos e continua comandando o PCC na cadeia.
Ou seja, a prisão do Marcola não resolveu o problema do PCC. Você prende o criminoso, nasce mais 30 comandantes da polícia. Também não precisa soltar, né, o PP? Esse que é o problema. Esse que é o problema. O combate somente do crime organizado pela prisão, eu não estou falando que não tem que fazer. Tem que prender bandido. A justiça não tem que ser conivente com o bandido. Mas só a prisão não vai resolver nunca o problema do Rio de Janeiro, que é muito mais profundo, tem raízes muito mais profundas do que somente uma questão de combate ostensiva em relação aos bandidos. Isso é feito no mundo todo e o tráfico, as gangues, as organizações criminosas sempre vencem. Esse raciocínio, então, vamos acabar com a polícia, vamos acabar com o combate ao crime. Olha, tráfico existe no mundo inteiro. Agora, você vai em Nova York, tem tráfico, você vai em Milão, tem tráfico, você vai em Paris, tem tráfico, você vai em São Petersburgo, tem tráfico. Em nenhum desses países existem áreas dominadas pelo tráfico onde a polícia não entra. A solução dessa crise de criminalidade que a gente vive no Brasil, ela tem 3 partes. Um é melhorar, e tem muito que melhorar a nossa ação policial. A segunda é modificar as leis para que os bandidos fiquem mais tempo na cadeia. E a terceira, você disse muito bem, é retomar o controle dos nossos presídios. A maioria dos presídios no Brasil está na mão das facções criminosas. Aliás, essa é uma prática que foi criada aqui no Rio de Janeiro, para não dar trabalho para as autoridades. Você pega o bandido e coloca ele num presídio onde só tem gente da facção dele. E aí o que é que os presídios viram? Quartéis generais do crime. E aí, Mota, sim, o Mota, é que tem essa coisa de que perdemos a guerra contra as drogas, também tem sido utilizada como um argumento para, já que perdemos a guerra contra as drogas, vamos liberar. Não é incomum, não é incomum. Para pensar diferente. Não, tem. Para pensar diferente. PP, não dá para desprezar que tem muita gente que fala isso. Nós perdemos a guerra contra as drogas, então tem que legalizar, e aí isso vai ser ruim para as facções, porque a droga vai vender na farmácia, vai ser um negócio institucionalizado, legalizado e tal. Então isso também é um argumento em que muitas pessoas se ancoram justamente para legalizar a droga, o que seria péssimo, pioraria muito mais a situação. A política de segurança pública no Brasil sempre foi 2 polícias, Polícia Civil, que faz investigação, Polícia Militar, que tem o trabalho ostensivo de ronda nas rodovias. Não tem nada de integração entre as 2 polícias, nunca teve. Elas trabalham de forma autônoma. Elas, inclusive, trabalham de formas independentes, sem diálogo. E ninguém parou para pensar numa forma de integrar as 2 polícias. Ninguém parou para pensar numa forma de combater o tráfico e combater o crime organizado por meio da política de inteligência que tem no mundo todo. Ou seja, a gente sempre faz a mesma coisa, a mesma receita. E a gente sempre perde. Se você prender 10 traficantes, vão surgir mais 30 traficantes. Aí vão perder mais 30 traficantes. Ou seja, vamos fazer o Brasil virar uma grande penitenciária, né? É isso que vocês estão querendo divulgar aqui. Se não prender os 30 traficantes, vão ter mais 30 soltos. Parece meio óbvio, né, Paulinho? Vamos raciocinar, turma. Eu acho que prender os 30, vai ter mais 30 Eu acho que essa discussão tem vários aspectos diferentes. É uma discussão complexa que ninguém vai resolver com uma varinha de condão, porque não existe mágica para resolver isso. Um fato é que, enquanto a lei for essa, eu até acho que seria saudável discutir uma outra política de drogas, mas isso é outra questão, porque é algo, inclusive, que passa por uma articulação internacional. O mundo precisa mudar o paradigma da guerra às drogas, e eu defendo isso. Mas outra questão é, enquanto a lei em vigor for essa, nós não podemos aceitar essa conivência com bandidos. A gente precisa que a lei seja cumprida e precisamos que o Estado seja mais forte do que o crime organizado. E isso passa por uma eficiência. A polícia precisa ter ordem e hierarquia. O que acontece quando você tem seguidos governos corruptos no Rio de Janeiro, como nós vivemos? Você acaba desmoralizando todo o sistema de ordem e hierarquia dentro da própria polícia, porque o exemplo começa com o governador.
Quando você tem uma série de governadores presos, você vai desmoralizando o setor público. Então, a crise no Rio de Janeiro é resultado dessa desordem, dessa baderna que começa com a política. Quem me pediu a palavra foi Miriam Spritzer. Por favor, minha amiga, fica à vontade. Sim, bom dia a todos. Para complementar um pouco do que está sendo falado aqui, né? A situação do Rio de Janeiro é muito mais complexa do que apenas uma situação de pegar aí esses criminosos específicos. Mas eu me lembro muito quando a gente fala de Nova York no passado. Nova York era uma cidade extremamente perigosa, caso vocês não lembrem, lá nos anos 70, 60, até metade aí, até o final dos anos 80. E aí teve que ter uma atividade muito forte da polícia para, de fato, o que se chamam até hoje é a tolerância zero, né? Ela começou ali no final dos anos 80 e limpou a cidade nos anos 90, tanto é que aquela Nova York de época de Giuliani, de Bloomberg, que era uma cidade extremamente segura, que a pessoa pode caminhar à noite, pegar o metrô 4 da manhã com a bolsa aberta e não vai ter problema algum, isso foi algo de décadas de trabalho, mas também aquela coisa de estar sempre vendo um carro de polícia em qualquer esquina e ter, de fato, consequência ao crime. Então, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, tanto começa na política, que já comprovou-se várias vezes que o crime compensa, que nada acontece com corrupção, vai até o pé da sociedade, que é qualquer um de nós que comete um crime, tem várias formas de sair dele. As prisões não compensam, quer dizer, as prisões não comportam todos os criminosos, e aí a gente tem um problema no Brasil que não tem saída, né? Porque a pessoa não consegue nem ficar presa o tempo necessário da sua pena. Exatamente. O Mota, antes de passar a palavra para você, eu quero ouvir uma fala do governador Cláudio Castro, que está afirmando que o Rio de Janeiro vai continuar num estado máximo de alerta logo depois desses criminosos incendiarem os ônibus e trens numa represália à morte de um dos grandes chefes aí da milícia. Numa coletiva de imprensa, o governador disse que não vai haver acordo entre poder público e a milícia. Dá uma olhada. Não há acordo e nem haverá acordo entre o governo do estado e o bandido. Aqui a gente não faz acordo. E acho que a grande prova ontem do que aconteceu é que não existe acordo. Muito pelo contrário, a crítica que você geralmente me faz é por ser duro demais. Então não há nenhuma espécie de acordo nem com o tráfico, nem com milícia, com ninguém. Se a gente pegar os números do Rio de Janeiro, os números hoje são muito melhores do que foram antes. Realmente nós estamos atrás, fazendo exatamente o que eu prometi fazer, ir atrás dos líderes. Tá aí, Mota, fala do Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, tentando de alguma forma, né, meu amigo, criar algum tipo aí de firmeza numa fala com a imprensa, tentando fazer com que a opinião pública possa ter aí a segurança de que o governo está fazendo alguma coisa. Agora, a dúvida é, dá para acreditar nisso? Como é que está a credibilidade hoje do governador depois desses ataques? Eu assisti a entrevista do governador quase toda, Paulo. O governador falou quase que exatamente as mesmas coisas que eu sempre falo. O problema dessa crise que está acontecendo no Rio de Janeiro, isso aí são os frutos de medidas que vêm sendo tomadas há bastante tempo. Fruto de um processo de destruição do sistema de justiça criminal no Brasil. E nessa breve discussão aqui, a gente tocou em várias razões pelas quais isso acontece. Tem essa narrativa da guerra perdida, é inútil lutar contra o tráfico, porque continua tendo tráfico, então não podemos mais fazer isso. É a mesma coisa que dizer que a polícia devia parar de combater os homicídios, porque todo ano acontece um número enorme de homicídios. Então vamos parar de combater o homicídio. Essa questão da polícia dividida, isso realmente é uma questão, porque no Brasil o ciclo policial é dividido entre o policiamento ostensivo, que é feito pela Polícia Militar, e o policiamento investigativo feito pela Polícia Civil. Mas essas forças trabalham juntas. O ideal seria que elas fossem uma só. Mas mesmo separadas, existe integração, existe troca de informações, sim. Então, não se pode dizer que essa é a razão. Aí vem também essa história de precisamos trabalhar com inteligência. Isso é o discurso de quem não entende nada de polícia. Aí vem com essa história, não precisamos trabalhar com inteligência. A polícia trabalha com muita inteligência. Só que a polícia pega essas informações e vai fazer as operações. Quando ela vai fazer as operações, os criminosos reagem.
Para resumir isso tudo, foi dito pelo economista Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1992 com essa tese. Ele explicou: o criminoso é movido por incentivos e punições. Se as punições são baixas e o incentivo é alto, o crime vai florescer. Então, esse é o teu ponto, é o mais importante, ô Mota. Os caras vão lá, saem de casa, esse bando de criminosos aí saem de casa, queimam 35 ônibus, mano, queimado. Surreal. Aí os caras geram um prejuízo de 35 milhões de reais, criam um tumulto generalizado na cidade. As pessoas aí, não conseguem voltar para casa. A polícia vai lá, consegue deter 12 desses criminosos, ou seja, fez o seu trabalho, entrega esses criminosos para o judiciário e o judiciário fala o seguinte: metade volta para casa. Depois de vocês terem queimado 35 ônibus, gerado um prejuízo de 35 milhões de reais para o mais pobre, porque no final das contas quem vai pagar esses 35 milhões, não é, meu querido Nelson Kobayashi? Opa, não é o pessoal da alta casta carioca, não. Quem vai pagar é o pessoal que está lá nas comunidades sofrendo. E nesse caso... Os caras voltam para casa tranquilos, vão receber uma advertência e tal, e tá tudo certo, e é assim que funciona. Ô Paulinho, eu tenho dito aqui sempre que a gente tem uma banalização de prisão preventiva no Brasil. Isso aí é inegável, quase metade dos presos são presos sem condenação. Mas nesse caso do Rio de Janeiro, fica óbvio que é o exemplo nítido de cara que tem que continuar preso. Por quê? Porque se ele voltar, ele vai voltar para um comando criminoso que vai dar uma ordem para ele ir botar fogo em outro ônibus. Amanhã, no dia seguinte, o dia que o cara amanhecer de mau humor, o dia que o cara achar que tem um problema com a milícia ou com a facção rival ou com a polícia ou com quem quer que seja, esse cara é soldado do crime que está colocando em risco a situação dos moradores do Rio de Janeiro. Então, neste caso, é um absurdo inteiro a soltura dessas pessoas que foram presas com a mão na massa, com a mão ali colocando fogo em ônibus.